Identificar situações de solidão e isolamento dos idosos e criar estratégias que as contrariem. Um trabalho cotidiano da Caritas, que é tema para o diálogo com Rita Valadas e com Márcia Carvalho, que estão hoje connosco, e que cumprimento. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estarem no programa Eclésia. É um tema que trazemos aqui depois de uma ação no terreno, levada a cabo pela Rádio Renascença, no programa da manhã, mas que surgiu, Rita Valadas, esta ação enquadra-se em que trabalho da Caritas e, sobretudo, na identificação de um problema que acredito tenha sido agravado com a pandemia. Pois realmente é uma... no âmbito dos idosos, a questão da solidão é uma das mais preocupantes, até porque a solidão não é um tema só da idade, tem a ver com situações muito pessoais das pessoas e não existe uma solução universal. Realmente, nós, ao nível das Caritas diocesanas, temos muita intervenção com idosos, mesmo outras mais típicas, desde os apoios domiciliários às respostas residenciais, mas a solidão é um tema chapéu para todas as situações. E há pessoas que, mesmo estando em respostas nossas, sofrem de solidão e outras que sofrem solidão porque estão isoladas em casa, como dizia. Pessoas, mesmo sendo visitadas, sofrem esse problema de solidão? Sim, porque a solidão é um sentimento muito pessoal, é um desalento da sua situação pessoal, de não terem a oportunidade de ter uma conversa, de ter alguma pessoa de referência emocional. E aí não bastam respostas sociais? Não bastam. Mas importa que estas situações sejam identificadas. E isso, sim, esta proximidade, esta capilaridade da Caritas, no terreno, permite que nós possamos aperceber-nos dessa situação, quase fazendo radar destas situações e tentando acompanhar em cada uma a sua necessidade. E, ao contrário do que se pensa, esta situação não é só dos idosos, é também das crianças e jovens, aliás, que ficou muito visível neste momento da pandemia. Precisamente este período de confinamentos, de isolamento obrigatório, agravou esse estado da pessoa? Pois, não é a mesma coisa, porque há pessoas que estão isoladas e não sofrem de solidão, e há pessoas que sofrem de solidão e não estão isoladas, não é? Mas, de facto, este tempo de pandemia agravou muito esta situação. Márcia, este projeto da Renascença, o projeto na comunicação social, que estratégia presidiu a Caritas se associar a ele para colocar este tema na agenda mais visível? Uma das tónicas da Caritas é a proximidade e, no fundo, este projeto correspondeu um bocadinho a isso. Mostrar o quão próximo nós estamos das pessoas no terreno, na realidade, no dia-a-dia. E este exercício da rádio, sair à rua também, acabou por colar, não é, para nós nessa relação. Estava em linha com a capilaridade da Caritas. Sim, não é? Nós pudemos partilhar com todos as histórias de vida, que foi essencialmente isso que nós partilhámos nestes dias, as histórias de vida, não só daqueles que beneficiam da nossa ação, mas também daqueles que se envolvem do ponto de vista de voluntariado sénior, aqueles que estão no dia-a-dia, os nossos técnicos, a nossa rede, os nossos colaboradores. E eu penso que a mais-valia para nós todos foi mesmo essa, mostrar como é que é a vida no dia-a-dia daqueles que estão connosco, nas diferentes movimentações e nas diferentes formas que temos de trabalhar. Foi a oportunidade também para identificar problemas que eventualmente podiam até não ser muito valorizados no âmbito desta solidão dos idosos? Sim, se calhar estou-me a lembrar, por exemplo, de uma das histórias que nós partilhámos, que foi a história do Sr. Leonardo, de Évora, e que foi uma das histórias que eu sei que terá ficado no coração também até das próprias protagonistas da ação da rádio, em que ele dizia que eu não sofro de necessidades, eu não tenho necessidades, eu trabalhei, tenho rendimentos, tenho a minha quintinha, como ele dizia, mas na verdade, se não fosse esta ação da Caritas, eu passava dias, semanas sem falar com ninguém. E nós muitas vezes, como dizia a doutora Rita, não associamos ou rotulamos a solidão com determinadas circunstâncias da vida e ela está presente noutras que nós não valorizamos. Me lembrar dessa está escondida, história, não é? Pode estar muito escondida. E para além desta ação mediática, que outros projetos a Caritas tem, nas várias Caritas diocesanas e paroquiais, acredito que sejam muitos, mas
O propósito entre todos há de ser esse, de criar proximidade e retirar da solidão muitas pessoas. Isso é um desafio enorme, nem me atrevo, mas dizer que em relação a qualquer vulnerabilidade ou problema social, a nossa preocupação, de acordo com aquilo que se sente no território, é chegar, não havendo outros protagonistas, fazer essa ação, encontrar em cada território qual é o problema mais grave que existe e que provoca vulnerabilidades a que outros não chegam. Pode ser o atendimento de proximidade, que é feito nas nossas paróquias, mas pode ser um projeto de empregabilidade, um trabalho com jovens e muitas ou com migrantes. Cada Cáritas tem o seu tesouro escondido. É aquilo que é a maior lacuna daquele território que causa maior vulnerabilidade. E a solidão é um deles. Para isso temos que encontrar respostas mais típicas para poder chegar ao conhecimento e as pessoas aproximarem-se de maneira a que a situação seja apoiada. Ou ter o alerta de alguém próximo que nos possa dizer, atenção, que está ali uma pessoa que precisa de ajuda. O papel da família em toda esta problemática? A família tem sempre um papel importante em relação a qualquer vulnerabilidade, mas são sobretudo as pessoas mais isoladas ou que têm uma situação mais complexa do ponto de vista social que exigem até o apoio à própria família. Quando a família não é capaz de dar essa resposta, nós precisamos de ir não só à pessoa que é identificada com o problema, mas a toda a família. E conhecer as situações, Márcia, é o primeiro passo para conseguir uma resposta, não é? E que a Aposta à Cáritas vai fazendo também nesse âmbito. A aposta que nós fazemos é precisamente de, como rede, estarmos cada vez mais próximos também uns dos outros. Eu estou sempre a falar da proximidade, mas é que é mesmo isso, não é? Mesmo como Cáritas diocesanas, como rede, como colaboradores, conhecer o trabalho uns dos outros e ter a oportunidade de ter fóruns de partilha. Temos procurado promover isso também para nós, do ponto de vista institucional, ter espaços onde nos encontramos, onde sabemos o que é que os colegas do Algarve fazem e partilhar com o que fazem os de Vila Real. Essa transversalidade tem sido uma aposta que nós temos procurado promover. E até agora tem produzido esses frutos. Partilhando também boas práticas, bons exemplos. Exatamente. E identificando situações que podem ser combatidas, se calhar até pelo conhecimento que esteja longe, não é? Exatamente. E até porque as coisas depois acabam por se cruzar, não é? E esse é o fruto de nós sermos efetivamente uma rede e de podermos estar a trabalhar na realidade de Lisboa, mas perceber que ela pode ser útil e que o que eu sei pode ser útil aos colegas que sabem e que estão a passar pela mesma situação. Esse é o benefício de sermos uma rede. O que é que vai ser feito, Dra. Rita Valadas, com o que foi angariado nesta campanha e que, segundo a Renascença divulgou, creio que foram 30 mil euros? Ou se calhar já mais? Não tenho os números finais, alguns levam ainda tempo a chegar, mas vamos saber muito em breve. Aquilo que nós nos propusemos foi utilizar o nosso programa Vamos Inverter a Curva da Pobreza, que nós temos testado como o mais ágil para chegar às ideias e, neste caso, fazer o desafio contrário, que é que projetos vocês têm, aonde é que vocês gostavam de ir? Vocês quem? Vocês, Cáritas Diocesanas e seus parceiros. A rede das Cáritas Diocesanas é bastante mais larga do que as próprias dioceses, não é? Mas a ideia é que haja candidatura para ser financiado por esta verba, que é para nós também podermos demonstrar a quem doou o uso que fizemos do dinheiro que foi doado. E com respostas muito concretas neste problema da solidão de pessoas mais vulneráveis, nomeadamente os idosos. Entre a solidão e as ferramentas que se usam para combater a solidão. Estou-me a lembrar do programa Humanamente Ativos, que fez um jogo para trabalhar a dimensão cognitiva. Mas é um exemplo. É um exemplo que nós gostaríamos de perseguir e, nesse caso, tentar encontrar forma disto chegar às outras dioceses todas, porque é um instrumento muito interessante e foi criado por uma equipa Cáritas. Muito bem. Dra. Rita Valadas e Márcia, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia a partilhar esta experiência, de parceria também, nomeadamente com a Renascença,
para o combate à solidão das pessoas mais idosas. Muito obrigado por isso. Muito obrigado.